Fala, povo de Deus, que Jesus abençoe sua vida. Segundo dia do nosso propósito de leitura do Novo Testamento, e hoje então vamos para Mateus capítulo 2. Mateus 2 se inicia com a visita dos magos que vieram do Oriente a fim de conhecer Jesus, de ver Jesus e adorar a Jesus. O texto mostra que os magos inicialmente não foram a Jesus em primeiro lugar, eles foram a Herodes. E quando chegam a Herodes, uns magos vindos do Oriente, e aqui detalhezinho importante, a Bíblia não fala que eram três e também que não eram reis magos. A Bíblia apenas fala que eram uns magos vindos do Oriente. Nem três, nem reis, ok? Esses homens chegaram primeiro a Herodes e disseram o seguinte: olha, nós queremos saber onde está o recém-nascido, o rei dos judeus. Quando Herodes ouve essa afirmação, ele se alarma e toda Jerusalém. Ora, por que o nascimento de uma criança ia trazer tanto alarde assim a um rei? Herodes está com medo de perder o trono. Herodes está com medo de perder o poder. Herodes está com medo de perder sua autoridade, está com medo de perder sua posição. E ele então procura entender com os sacerdotes e sábios do seu contexto onde o rei dos judeus haveria de nascer. E ele entende então que seria em Belém, para que se cumprisse a profecia dita por meio de Miqueias, lá em Miqueias capítulo 5, versículo 2, que a pequena cidade de Belém traria ao mundo o Salvador, o Senhor Jesus. Herodes então orienta aqueles magos para que eles procurem saber onde está o menino, onde está o recém-nascido, e então voltem a avisar Herodes, para que ele possa ir adorá-lo. É o que ele diz. Porém, a sua intenção era outra. A intenção de Herodes era matar Jesus, ainda na mais tenra infância, a fim de preservar seu reino. Na cabeça dele, Jesus veio para tirá-lo do trono, veio para roubar o seu trono, o seu poder. Esses magos vão, encontram-se com Jesus, Maria e José, adoram ao Senhor, dão presentes valiosos, ouro, incenso e mirra, presentes que na nossa cabeça não fazem tanto sentido de serem dados a um bebê, a um recém-nascido, porém fazem muito sentido quando veremos o que acontece a seguir. Eles são advertidos pelo Senhor, diz o texto, receberam uma divina advertência para que não voltassem a Herodes. Então foram embora por outro caminho. Herodes então se enfurece terrivelmente, afinal ele queria saber onde estava Jesus para matar Jesus, e ele toma uma atitude completamente louca. Ele tenta matar Jesus, matando todas as crianças que poderiam ter a mesma idade de Jesus. Então manda que matem-se todas as crianças de Belém e de seus arredores de 2 anos para baixo, que é todo o período que compreendeu toda essa viagem, toda essa conversa. Herodes está em fúria e numa fúria enlouquecida para manter o seu poder. Mas é muito curioso como o Senhor está preservando Jesus, como Deus está preservando seu filho para que ele não morra fora da hora, para que ele não seja levado à morte de maneira prematura. Afinal, o Senhor, ele avisa a José, ou de uma maneira extraordinária, avisa José para que José vá se refugiar com sua família no Egito. E então, Jesus não está mais em Belém ou em seus arredores quando Herodes toma a atitude louca de matar todas as crianças de 2 anos para baixo. O Senhor está preservando o Messias para que ele seja entregue à morte no momento certo, no momento de fato dar a sua vida em resgate de muitos. É muito interessante aqui o eco do Salmo de número 2. O Salmo 2 diz que os reis da terra se levantam e conspiram contra o Senhor e contra o seu Messias, contra o seu ungido. E dos céus, o Senhor ri desses reis da terra, porque afinal seus planos são frustrados. Deus envia então José, Maria e Jesus para o Egito, lá eles permanecem por um tempo e aí faz sentido os presentes que Jesus ganhou. Afinal, como José poderia manter Maria e Jesus no Egito, longe do seu trabalho, longe dos seus afazeres? Como José poderia sustentar aquela família? Deus providenciou o sustento, enviando itens de alto valor naquele contexto, ouro, incenso e mirra,
para que então isso pudesse produzir o valor necessário para que essa família fosse sustentada. Aí então, já no Egito, José é avisado mais uma vez: Herodes morreu, agora vocês podem voltar para a terra de Israel. José sabia que o filho de Herodes, Arquelau, reinava no seu lugar e, portanto, teme voltar para Belém ou mesmo para Jerusalém e então refugia-se na cidade de Nazaré. Uma cidade que era desprezada, uma cidade que era rejeitada, uma cidade que era tida por muitos como vil, como má. E nesse trecho é muito interessante isso, várias profecias do Antigo Testamento são citadas, mas uma em especial, a que aparece no versículo 23, diz o evangelista Mateus: e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele, Jesus, será chamado Nazareno. Mas não há uma profecia nestes termos no Antigo Testamento todo. De Gênesis a Malaquias, não há um único texto sequer que afirme que Jesus, o Messias, seria chamado Nazareno. Provavelmente, Mateus está aqui agrupando várias profecias que apontavam para o sofrimento e rejeição e desprezar que o Messias haveria de sofrer. Desprezo que o Messias haveria de sofrer. Afinal, quem vinha de Nazaré era rejeitado. Quem vinha de Nazaré era desprezado. Jesus, em diversas profecias do Antigo Testamento, é apontado como aquele que os homens sequer querem olhar, que os homens viram o rosto, que os homens desprezam, que os homens deixam de lado, rejeitam ativamente. Portanto, Jesus vai para Nazaré para cumprir a profecia. Ele seria rejeitado, ele seria desprezado. Esse capítulo, portanto, do Evangelho de Mateus nos ensina: Deus não perdeu o controle. Deus está cuidando de cada detalhe da história, mais uma vez. Afinal, Deus está orquestrando todas as coisas para que Jesus possa ser preservado da morte e se entregar apenas na hora certa. Deus está conduzindo todas as coisas para que Jesus Cristo possa crescer firme, forte, saudável, desenvolver seu ministério nessa terra e então, e apenas então, ir para a cruz e ser entregue e então ressuscitar. Veja, se Deus está cuidando assim e sempre cuidou da vida do seu filho, Ele também cuida de mim e de você, que também somos filhos dele por especial adoção. Creia, querido, que Deus não perdeu o controle da sua vida. Creia que o Senhor continua cuidando de cada detalhe. Creia que o Senhor continua sustentando a sua vida em cada detalhe. Ele tem provido recursos, Ele tem provido sustento, Ele tem provido pessoas para ir à sua vida e te socorrer e te ajudar, como proveu os magos para que levassem os presentes a José e sua família. O Senhor continua cuidando. Ainda que reis do mundo, príncipes desse mundo se levantem, o Senhor continua cuidando daqueles que são seus. Que o Senhor assim muito te abençoe.